Então, pessoal, a partir de agora a gente está gravando a nossa revisão, tá? Vocês estão enxergando bem essa letra que Laura aplicou R$ 1.000, então? Beleza. Então, qual a ideia da prova? A prova, ela vai valer uma pontuação pequena, tá? Por quê? Para incentivar vocês a aprender a fazer prova, tá? Mas a gente tem outros instrumentos de avaliação que a gente vai utilizar, tá bom? Vamos lá. Então, ó, o que acontece? Laura aplicou R$ 1.000, então o que você aplica é o que a gente chama de quê? Capital. Em uma conta poupança que rende juros de 2% ao mês. O que é esse 2% ao mês? É a taxa. Após quanto tempo? 5 meses. Qual será o montante que Laura terá acumulado na conta? Então, tá? A gente tem a nossa linha do tempo, né? E a gente aprendeu a montar proporções para resolver questões de juros simples. Então, aqui a gente vai trabalhar com capital e com o montante, né? Esse cara aqui é o capital C, ó. Aqui, ó, é a taxa, que a gente chama de I, né? Taxa I. E aqui, ó, N igual o quê? A 5 meses, né? O tempo N, tá? E aí a gente quer descobrir quem é o montante. Tá? Então a gente está trabalhando com montante e capital. Então a gente tem aquela proporção. Capital está para 100, assim como o montante está para 100 mais I vezes N. Aí vocês vão falar, professor, mas tem a fórmula. Se eu multiplicar cruzado aqui e isolar o montante, vai dar a fórmula de juro composto, ou de juro simples, melhor dizendo, tá? Então, tanto faz usar isso aqui ou a fórmula, tá? Beleza? Então, ó, o capital é de 1.000, vamos substituir. Ó. Onde tem C, eu vou botar quem? 1.000. Ó, 1.000 está para 100. Assim como o montante, 100, mais a taxa, que é de quanto? 2%. Opa, aqui é mais, né? 2% vezes o tempo, que é quanto? 5, tá? Então, ó, aqui o que vai acontecer? A gente vai simplificar, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeira conta que eu tenho que fazer aqui, ó, é a soma ou é a multiplicação? Multiplicação. Então, 2 vezes 5, 10. Somado com 100 dá quanto? 110. Então, eu vou ter a proporção, ó. Já posso simplificar do meu lado esquerdo, sim ou não? Posso ou não posso? Posso, ó. Vou simplificar aqui, ó. Divido por 100 embaixo e em cima, ó. Então, embaixo ficou 1, ó. Então, a proporção que eu vou ter é 10 está para 1, assim como o montante está para quanto? 110. Sim ou não? Vou multiplicar cruzado, lembram disso? Toda proporção eu multiplico cruzado, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó. Tá? Então, multiplicando cruzado, M vezes 1 é M. E 110 vezes 10, eu boto o quê? Multiplicar por 10, eu acrescento um zero. Então, vai ficar 110 vezes 10, eu boto um zero. Então, o montante é de 1.100. Acabou a questão. Apenas isso, tá? Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Ainda questão tratando de juros simples. Ó. Por quanto tempo um capital de 2.500, ele já entregou pra gente, né? Ele está dizendo que é o capital de 2.500, deve ser investido a uma taxa de 3% ao mês, para resultar em um montante de 3.250, tá? Então, ó, que eu tenho? Qual vai ser o resultado? Ele está perguntando quanto tempo? Por quanto tempo? Então, isso aqui é o N, ó. Tá? É isso que ele está perguntando. Então, o resultado vai ser em meses. Por quê? Porque a taxa é ao mês. Beleza? Então, ó, a gente está trabalhando de novo com capital e com montante. Então, capital está para 100, assim como o montante, M, né? Está para 100 mais I vezes N. Então, ó, o capital foi dado, que é quanto? 2.500 sobre 100. O montante é quanto? 3.250, não é isso mesmo? Esse 100 é da proporção já, mais a taxa, quanto que é a taxa? 3 vezes N. E o N é o que a gente quer descobrir. Então, beleza. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos começar a simplificar. Porque na fórmula nem sempre dá para simplificar rápido assim, ó. Então, o que eu vou fazer? Ó? Divido por 100 embaixo e em cima. Ficou 25, não é isso? O que mais? Esse 3.250 é múltiplo de 25, sim ou não? Na verdade, ambos são múltiplos de 5. Eu vou reescrever a proporção para vocês não ficarem muito assustados, tá? Com a simplificação que eu ia fazer. Eu vou fazer por 25, mas vamos fazer por 5 duas vezes, tá? Eu posso simplificar o de cima com o de cima, sim ou não? Posso. Ambos são múltiplos de 5. Por que são múltiplos de 5? Terminam em 0 ou em 5. Qualquer número que termine em 0 ou em 5 é múltiplo de 5. Então, ó, eu vou dividir o 25 por 5, dá quanto? Dá 5. E o 3.250 dividido por 5 dá 650. Professor, como é que você fez isso de cabeça? Vou mostrar para vocês, tá? Por que a gente opta por fazer as contas assim, sem usar calculadora de início? Porque vocês podem participar de concurso público. Enem não pode calculadora no Enem. No vestibular da UNB, eles liberam a calculadora lá que o Sebrasp dá. Pelo menos dava, não sei. Agora, concurso público e Enem não pode usar calculadora. Então, ó, por que vai dar aqui, ó, 650? Eu vou explicar aqui embaixo, ó.
3.250, eu vou decompor ele como 3.000 mais 250. Posso fazer isso? Então, se eu dividir esse aqui por 6, eu divido cada um desses por 6. Então, ó, olhando, eu estou focando aqui, ó. 30 dividido por 6, dá 5, não dá? Mas, na verdade, eu cometi um erro muito grande. Eu não estou dividindo por 6, eu estou dividindo por 4. Por 5, desculpem, tá? Eu falei, ué, tem alguma coisa que vai dar diferente. Agora sim, agora vai dar certo. Eu vou pegar o 30 e dividir por 5. Isso dá quanto? 30 dividido por 5 dá 6. E aí eu vou botar esses dois zeros aqui, ó. Concordam? Então isso vai ficar 6. E esses dois zeros aqui, ó, vem pra cá, ó. Tá? E 250 dividido por 5 é 50. Então o resultado final é quanto? 650, tá? Então, ó, esses dois zeros aqui que estavam aqui, eu transportei pra lá. Deixa eu mudar a cor aqui pra ficar legal, tá? São os mesmos dois zeros que estão aqui, ó. Só acrescento eles. Então, o resultado foi 650. Dá para simplificar de novo, sim ou não? É o que a gente vai fazer, tá? Gente, agora se tiver com a calculadora na mão, você pega e usa a calculadora, pô. Não tem sombra de dúvida. Se você tiver com a calculadora na mão, você vai querer fazer cálculo na mão ou mental? Não faz sentido. Então, ó, vai ficar 5 está para 1, assim como 650 está para esse denominador, 100 mais 3n. Ó. Então, ó, continuando aqui, ó. 5 está para 1, assim como 650 está para 100 mais 3n. Aí alguém pode pensar assim, pô, professor, está demorando demais, eu estou explicando. Se fosse para fazer, eu já tinha feito. Tá? Então, ó, eu vou simplificar de novo. Divido por 5 dá 1. Aqui, ó, é 500 mais 150. Concorda? O 650 não é, ó, 500 mais 150? Então, 500 dividido por 5 dá 100. E 150 dividido por 5 dá quanto? Dá 30. Então, quando eu simplificar aqui, vai ficar 130. Então, eu passo a ter o seguinte, ó. 1 está para 1, assim como 130 está para 100 mais 3n. Agora eu vou multiplicar cruzado. Por quê? Eu já simplifiquei tudo que eu podia. Por que eu não posso simplificar mais? Por causa do sinal de adição que tem aqui embaixo. Se fosse multiplicação, eu ainda ia simplificar mais ainda, tá? Mas não é o caso. E aí, galera, multiplicando cruzado, o que a gente passa a ter? 1 vezes o que está aqui, um elemento neutro, gente. Então isso aqui vai ficar o quê? 100 mais 3n. Deixa eu botar a cor preta aqui, ó. 100 mais 3n vai ser igual a 130, porque multiplicar por 1 ambos não dá nada. Gente, agora que são elas. Qual é o número que eu somo com 100 que dá 130? 30, não é isso? 100 mais 30 dá 130. Então, esse 3n, ele tem que ser igual a 30. Senão, a equação está errada. Não vai dar certo. Então, eu acabo de descobrir, sem muito macete, que 3n igual a 30. Senão, a igualdade não é verdadeira. 100 mais 30 dá 130. Beleza. Agora, eu quero que vocês raciocinem o seguinte. Ó, isso aqui é uma multiplicação. Quem é o número que eu multiplico por 3 que vai dar 30? Estão vendo como vocês estão resolvendo a equação de primeiro grau de cabeça? Praticamente. Então, acabamos de descobrir que n igual a 10, o quê? Qual o tempo? Anos, dias, é o quê? A taxa era o mês, então aqui é meses, tá? Beleza? Tranquilo essa, né? Vamos para a próxima. Por quanto tempo um capital de 2.000 deve ser investido a uma taxa de 8% ao ano para gerar 320 de juros simples? Então, aqui eu vou trabalhar com capital e juros. Vamos marcar aqui, ó. Então, ó, capital de 2.000 investido a uma taxa de 8% ao ano para pagar juros de quanto? 320. Então, eu estou trabalhando com capital e juro, né? Vou só botar aqui, ó, de juros, no sistema simples, né? Então, ó, como é que é a proporção? Capital está para 100, assim como o juro está para I vezes N. Acabou, a nossa proporção é essa aqui. Essa aqui vai ser mais de boa ainda, tá? Então, ó, passa a ter o quê? Capital é 2.000 sobre 100. O juro é 320. A taxa é de quanto? 8% ao ano vezes N. Então, ó, vamos começar a nossa simplificação aqui, ó. Divido por 100 embaixo e em cima, beleza. Aqui, ó, uma curiosidade, tá? Vou vou usar uma cor diferente. Divido esse por 10, divido outro por 10, beleza. Aí desse lado sobrou 2, não é? Eu vou reescrever aqui a proporção para não ficar muito carregada aqui de simplificação. Então, 2 está para 1, assim como 32 está para 8 vezes N. Gente, dá para eu simplificar o 32 com 2 ainda, sim ou não? Ambos são pares. Divido por 2 dá 1. Divido por 2 dá 16. Agora, gente, eu quero que vocês tenham uma atenção especial. O 8 e o 16. Aqui, ó. Eu estou me referindo a esses dois caras, ó. O 16 e o 8. Dá para simplificar os dois? Sim ou não? Divido por 8. Dá quanto? 1. Divido por 8 dá quanto? 2. Concordam comigo? Então, eu vou ter 1 está para 1, assim como 2 está para N. N vai ser 2 anos, sim ou não? A resposta da questão, né? Olha só. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer essa simplificação do 16 que eu fiz. Eu olhei para alguns, eu senti uma certa aflição. Eu percebo quando alguns não estão entendendo. Então, vou reescrever aqui, ó. 1 está para 1, assim como... É o 16, né? Assim como o 16
está para 8 vezes n. Vou simplificar, deixa eu usar uma cor diferente. O 8 com 16. Gente, o 16 é 8 vezes 2. Então, se eu divido por 8 dá 1, divido por 8 dá 2. Eu passo a ter o quê? 1 está para 1, assim como 2 está para n. Vamos multiplicar de que forma? Cruzado, né? Lembram? Toda proporção multiplica cruzado. Aí, ó, 1 vezes n é n, e 1 vezes 2 é 2. Então, a gente passa a concluir que n igual a 2. 2 o quê? Anos, tá? Por que, gente, que é anos? Porque a taxa foi dada em 8% ao ano, beleza? Então, ó, vamos só mostrar aqui, ó. A taxa é de quê? De 8% ao ano, tá? Então, o resultado tem que ser quê? Em anos, né? Não é isso mesmo? Beleza. Vamos para a próxima. Agora, já é porcentagem, não é? Sim ou não? Pessoal, preciso muito de silêncio. Tá? Olha só. Em uma sala de aula, há 30 alunos. Então, isso aqui é o total. Tá? Dos quais 40% são meninas. Quantas meninas tem na sala? Eu vou calcular 40%, não é? Sim ou não? Quanto que é 10%? 10% de 30. 10% é quanto? 10% é a 10ª parte. Vocês não estão lembrando mais disso? A gente viu isso aí um dia desse. Então, 10% é a 10ª parte, sempre é um décimo. Então, é 3. Eu não quero 40%? Então, ó, eu quero descobrir quanto que é 40% de 30. É isso que eu quero descobrir, não é? Concordam comigo? Então, ó, em uma sala há 30 alunos, é o total, dos quais 40% são meninos. Quantas meninas tem na sala? 40% de 30. Então, ó, usando a proporção, daqui para cá eu multipliquei por quanto? Por 4. Daqui eu tenho que fazer a mesma multiplicação, por 4. Quem vai ser o cara aqui? 12. Então, eu vou apagar aqui, ó, 12. Então, quantas meninas há na sala? Há 12 meninas. Beleza? Vamos para a próxima. Ó, em determinada residência, o chuveiro e a geladeira consomem aproximadamente 60% da energia elétrica. Sendo a conta de energia elétrica dessa residência de R$80, nossa, que conta boa, hein? De energia. Porque a maioria das contas ainda está dando uns 300, 250, não tem conta mais desse valor, mas tudo bem. Sendo a conta de energia elétrica dessa residência de R$80, os demais aparelhos dessa residência gastam aproximadamente... Então, olha só. Vamos montar aqui um esquema, ó. Chuveiro e geladeira, eles gastam quanto? Do total da conta. Eles equivalem a quanto? 60%. E os outros equivalem a quanto? 40%. Então, é uma conta muito parecida com a outra que a gente fez, né? Vocês já viram que vai dar 32 ou não? Eu, de cabeça, eu já dividi o 80 por 10, que é 10%. Eu quero 40%, multiplico por 4. Vou escrever aqui, tá? Para o pessoal não ficar assim, Então, ó, 40% é os outros. Quanto que custa a conta? Conta de luz é R$80, não é isso? Aí, os outros equivalem a quanto? A 40% de quem? De 80. Então, ó, vamos usar de novo a proporcionalidade. Ó, 10% de 80. Quanto que é 10% de 80? É 8, que é a 10ª parte. Se eu quero 40%, que é o que a gente passa a calcular a partir de agora, ó. Daqui para cá, eu quadruplico. 10% vezes 4 fica 40%. Então, do outro lado, a proporção é direta, eu multiplico por 4. Vai dar quanto? 32. Então, resposta. Vamos só voltar o enunciado aqui para... os demais aparelhos dessa residência gastam aproximadamente quanto? R$32. Né? Deixa eu botar aqui em reais. Beleza? Próxima, divisão proporcional, que a gente aprendeu bem, tá? Ó, divida o número 32 em 3 partes, o quê? Diretamente proporcionais, tá? Então, não são 3 partes iguais, são 3 partes iguais? Senão seria 3 partes de 24, 72 dividido por 3 dá 24. Mas essas partes, elas são diferentes. Uma é proporcional a 3, a outra a 4, a outra é 5. Então, ó, a gente aprendeu aqui que o quê? Que se eu chamar essas partes de x, y e z, o x é proporcional a 3. Assim como o y é proporcional a 4, diretamente proporcional. Assim como o z é diretamente proporcional a 5. Então, o valor de x dividido por 3 é igual ao valor de y dividido por 4, que é igual ao valor de z dividido por 5. Isso é uma proporção múltipla. Mas o que a gente tira daqui? O que a gente extrai daqui? Que o x equivale a 3 partes.
O y equivale a 4 partes. Lembram disso? E o 5 não, pô, o z. Está toda na resposta, equivale a 5 partes. Então, quantas partes eu tenho ao todo? 3 mais 4 mais 5 dá o quê? 12 partes, que é o que? A soma x mais y mais z. Mas quem é x mais y mais z? 12 partes, que também é o total, que é 72, não é? Então, ó, x mais y mais z é igual ao total, que é 72, e x mais y mais z também é o total das 12 partes. Então, aqui eu vou descobrir quanto que vale cada parte, sim ou não? 12 partes dá 72, ó, não é isso mesmo? Aqui, ó, tá? Isso é igual a 72 e a mesma coisa é igual a 12 partes. Então tem que igualar. 12 partes é igual a 72. Gente, quem é o número que eu multiplico por 12 que vai dar 72? É o 6. Posso simplificar para descobrir isso aqui, sim ou não? Sim, o que eu vou fazer? Olha só que legal. Vou dividir esse lado por 2. Aí aqui vai ficar 6. Divido o outro por 2 dá quanto? 36. Já clareou, né? 6 partes vai dar quanto? 36. Já dá para descobrir que P é igual a 6, sim ou não? 6 vezes 6, 36. Beleza. Agora, a partir daqui, o x é 3 partes. Então é 3 vezes 6 que dá quanto? 18. O y é 4 partes. 4 vezes 6, né? Dá quanto? 24. E o z é 5 partes. 5 vezes 6 é quanto? 30. Beleza? Então, acabou o problema. Eu dividi o 72 em 3 partes proporcionais. As partes são 18, 24 e 30. Tá certo? Beleza? Gente, por que a proporção é direta? O que é proporcional a 5, ele tem mais partes. É o maior. Não é o z? Então, quanto mais partes eu tenho, maior fica essa parte proporcional, né? Tá certo? Tranquilo? Vamos para a próxima. Ó, isso é uma questão de razão, né? Ó, a gente, inclusive, essa questão a gente já fez em sala. Numa prova com 50 questões, acertei 35. Então, são 50 questões. Aí o enunciado diz certas, que eu acertei. São quantas? 35. Deixei 5 em branco. Então, em branco são quantas? São 5 questões. Quantas eu errei? Isso ele não diz no enunciado. 35 mais 5 dá 40. Para 50, então eu errei 10. Qual é a razão do número de questões certas para o de erradas? Então é certas para erradas, não é isso? Ó? Ele quer a razão do número de questões certas para o número de questões erradas. Quantas são certas? 35. Quantas são erradas? 10. Gente, posso dividir ambos por 5, sim ou não? Porque você não vai encontrar numa resposta de questão 35 para 10. Você vai encontrar o quê? A forma mais simplificada. Então essa fração não é irredutível. Se eu dividir por 5 dá 2, se eu dividir por 5 dá 7. Não é isso mesmo? Então a resposta é o quê? O número de questões certas para errada é 7 para 2. Não é isso? Como é que a gente lê em proporção isso aqui? Ó, 7 sobre 2. Aqui, ó, 7 está para 2. O número de questões certas está para de erradas, assim como 7 está para 2. Tá? Essa é a resposta. Beleza? E agora a nossa derradeira questão. Tá? Qual é o capital inicial? Então ele está perguntando o capital. Ó. Qual é o capital? Não é isso que ele está perguntando? Então, isso aqui já é a nossa incógnita, né? Deixa eu dar um espacinho aqui, moçada. Ó, isso aqui é o que a gente deseja descobrir, ó, o capital. Que será investido a uma taxa de 4% ao mês. Durante quanto tempo? 6 meses. E gera juros de 240. Então, ó, qual a proporção que a gente usa? Capital está para 100, assim como o juro está para I vezes CN. Capital é conhecido. Perdão, capital é desconhecido. O juro, 240. A taxa, 4%. Quantos meses? 6. Então eu tenho o seguinte, ó. Tá? Vamos simplificar o que a gente pode? Vamos, não vamos? Deixa eu ajustar aqui uma coisinha, ó. 6 está para 100. Gente, vocês concordam comigo que 240 é a mesma coisa que 24 vezes 10? Quem concorda? E quem é 4 vezes 6? Olha o 24 em cima, outro embaixo, né? Vou simplificar, cortar, como vocês gostam de falar, né? Se eu divido por 24 em cima e embaixo, aqui fica 1, aqui fica 1. Então eu passo a ter o quê? A minha proporção é 6 está para 100, assim como 10 está para 1, não é isso mesmo? 6 está para 100, assim como 10 está para 1. Multiplico cruzado, não é isso mesmo? Multiplicando cruzado, ó, eu vou ter o quê? C vezes 1 é o próprio capital. É igual a 100 vezes 10. Quanto é que é 100 vezes 10? 1.000 reais, tá? Então, gente, essa é a nossa revisão para a prova. O que vocês precisam saber para resolver a prova amanhã? Ou os que vão fazer na quarta?
As questões são semelhantes ao que a gente trabalhou em sala e a esse tipo de conteúdo aqui, tá bom? Tranquilo? Então vamos encerrar a nossa gravação. Um forte abraço a todos.